Fala, meu povo, tudo bem por aí? Mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre a nova formatação, a nova composição do departamento de futebol do Fortaleza, que passou por uma grande reformulação depois do rebaixamento para a Série B, quase completa essa troca aí no setor. Tá com a cara nova, vamos falar um pouquinho sobre quem são essas novas peças, esses novos profissionais, a função de cada um, enfim, abordar aí esse tema que é o carro-chefe do clube, falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar nele, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e ativa as notificações para ser avisado pelo YouTube sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, seja live, seja vídeo aqui no feed, seja shorts, enfim, qualquer tipo de conteúdo aí, se você ativar as notificações, o YouTube vai te avisar. Bom, depois da queda para a Série B, o Fortaleza estava caminhando ali com um planejamento que indicava que o departamento de futebol seria mantido totalmente, né? O Marcelo Paes, ex-CEO do clube, que até então era o CEO do clube, já tinha inclusive sinalizado, afirmado que queria a permanência de todos os membros do departamento de futebol, né, que tinha uma trajetória vitoriosa no clube até 2025, todos iriam reduzir os salários, então iriam permanecer. O planejamento era esse. O Marcelo ele fala isso, inclusive, um dia antes de anunciar a saída, de ser confirmado lá como executivo de futebol do Corinthians. Então foi a primeira baixa no principal departamento do clube, foi a saída do Marcelo Paes para o Corinthians. Dias depois, ele já faz o convite para o Júlio Manso, né, que era o supervisor do Fortaleza, ir também para o Corinthians. Então foi a segunda baixa. Poucos dias depois, o Fortaleza demite o Daniel de Paulo Pessoa, que era o gerente, tinha um trabalho muito ali de dia a dia também, muito de integração entre o elenco profissional e as categorias de base, né, de repassar informações à comissão técnica, enfim, sobre jogadores de base, quando tinha alguma necessidade de jogador para compor treino, para observar quem estava se destacando. Então o Daniel de Paulo Pessoa foi a terceira mudança. E aí, já depois que o Fortaleza contrata o Pedro Martins, né, o novo CEO, que o Thiago Carpini chega também, o Sérgio Papelin, que era o diretor de futebol, acabou pedindo demissão, pedindo para deixar o clube, já foi para o Vitória. Então, 4 mudanças, né, 4 peças que saíram do departamento de futebol do Fortaleza de 2025 para 2026. O único remanescente, até agora, Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol, coordenador técnico, enfim, que segue lá no clube compondo o departamento. E aí chegaram novas peças também. Pedro Martins, né, como eu disse, é o novo CEO, né, o cara com passagens aí por Santos, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, né, então ele se tornou o novo CEO, essa nova figura de liderança que chefia ali o departamento de futebol, tem contato direto com o conselho de administração da SAF e carta branca total para gerir o departamento. E aí o Pedro já, um pouco depois de chegar, ele traz um analista, um gerente de mercado, na verdade, que é o Vitor Bastos, né, um profissional com passagens por Atlético Paranaense, Vasco e Corinthians, né, então uma pessoa de confiança do Pedro para gerir essa parte de mercado junto com o Cifec. Depois chega o Pedro Aguiar, que é um gerente de operações, que seria ali como um supervisor também, um profissional com muitos anos de experiência no Grêmio, agora vem para o Fortaleza. E por último, já nesta semana, o Fortaleza contratou o Roberto Braga, que vai ser o gerente técnico de futebol, que vai ter ali a função, como eu falei, que era do gerente de futebol antes, que é essa integração, esse processo de transição entre categorias de base e o profissional, né? Troca de informações, observação de atletas, esse processo final de transição, de formação, enfim, vai ser muito o trabalho do Roberto Braga, que é um cara com experiência em categoria de base. Então, como que ficou a nova formação do departamento de futebol do Fortaleza? E, além deles, claro, o Marcelo Boeck, né? Como eu disse, foi o único remanescente. Então, o Pedro Martins, ele ali é o cabeça do departamento, ele é o chefe, né? Como CEO da SAF, do clube, né? Ele está ali no comando do departamento de futebol. E aí você tem o gerente de mercado, que é o Vitor Bastos, o gerente de operações, que é o Pedro Aguiar, o gerente técnico, Roberto Braga, e o coordenador técnico, o assessor executivo de futebol, que é o Marcelo Boeck. Então, quais as funções de cada um? O Pedro Martins, como eu disse, ele chefia o departamento, ele fica de olho em controlar o orçamento, como é que está a folha salarial, quanto que o Fortaleza pode investir na aquisição de um jogador, por quanto um Fortaleza pode vender um jogador ou emprestar, e é o responsável por essa interlocução com o mercado da bola, né?
de negociar a saída de jogador, contratação, empréstimo, valores, enfim. Ele é o que tem esse contato com o empresário dos jogadores, com os jogadores, com os outros clubes, né? Ele fica em linha direta com o Conselho de Administração da SAF, como o Bruno Caos até falou nessa semana. Então, eles definem ali de acordo com o que o Conselho de Administração da SAF dá o aval, o Pedro Martins executa. Então, ele é o responsável por essas negociações de chegadas, saídas, empréstimos, valores, as condições, enfim, parte contratual, né? Inclusive o Pedro, ele nas últimas semanas tem ficado muito dentro do escritório, até acompanhado poucos treinos, tem ficado muito dentro da sala dele, justamente negociando essas situações de contratações, de rescisões, empréstimos, vendas de jogadores, tem sido muito foco do Pedro. Então, a função dele, obviamente, além de chefiar o departamento, é cuidar dessa parte aí de negociações de jogadores para o Fortaleza. O gerente de mercado, que é o Vitor Bastos, ele tem uma função um pouco disso também. O Vitor, ele é um cara que tem um nível de contato também com empresários, né, com clubes, então às vezes ele faz aquele primeiro contato para entender a situação, para saber a disponibilidade, as condições de negociação, mas quem toca o restante, quem conclui, é o Pedro. E o Vitor tem, obviamente, também a função de, junto com o Cifec, analisar jogadores, observar, né, achar jogadores, peças que se encaixam dentro do que o clube pode adquirir, né, contratar, e seja por empréstimo, seja em definitivo, seja um jogador que está livre no mercado, que está em outro clube, que se adequa nas condições, nas características do que o Thiago Carpini quer para o elenco, dentro da realidade ali da condição do Fortaleza. Então, junto com o Cifec, o Vitor faz esse trabalho e aí apresenta os nomes, né, para a comissão técnica analisar, para o Pedro Martins e para o Conselho da SAF darem a opinião deles, obviamente envolvendo aí parte técnica, parte financeira também. Então, o trabalho do Vitor Bastos é muito esse, junto com os analistas de mercado do Fortaleza, mapear, captar, encontrar jogadores e opções dentro da realidade para o clube. O Pedro Aguiar, que é o gerente de operações, né, que seria ali o supervisor de futebol, ele é responsável pela parte de logística, né, parte burocrática ali de contratos, de registro na CBF, né, de regularizar jogadores, então organizar a logística de Fortaleza de viagens, né, hotel, traslado, tudo mais, se houver aí fretamento de voo, então tudo isso aí passa pelo supervisor de futebol, além, claro, de questões do dia a dia, né, onde que o clube vai treinar quando for jogar fora, né? Então vai treinar no CT de algum clube, vai treinar no estádio, né? O que é muito raro hoje, mas enfim, toda essa parte aí de logística, de operações realmente, né? Registro de jogadores, interlocução ali com federação, com CBF, controlar a quantidade de cartões, né? De jogador que está suspenso, punição pelo STJD, enfim, tudo isso passa pelo Pedro Aguiar, que é o gerente de operações. O Roberto Braga, como eu falei, né, que vai ser o gerente técnico, e o papel dele vai ser muito essa integração, essa transição, categorias de base profissional. O Thiago Carpini já falou que quer contar com alguns jogadores da base, né, pelo menos deixar ele integrado ao elenco profissional nessa temporada. Alguns meninos já subiram depois da copinha para o time principal, então o Roberto vai cuidar muito dessa transição e ficar de olho também nos jogadores que estão se destacando, que estão no processo final de formação na base, que podem ser agregados, seja para compor um treino, seja para ficar ali de vez, para ser relacionado, enfim. O papel do Roberto vai ser muito esse, a expertise dele realmente em categoria de base, foi assim no Cruzeiro, no próprio Avaí, no Bahia, enfim. Então, o foco dele é muito essa relação entre base e profissional, essa troca de informações, essa transição, essa integração. E o Boeck, que é o assessor executivo de futebol, o coordenador técnico, enfim, cada vez a nomenclatura que chamam é uma, mas o Boeck é muito cara do dia a dia e da relação direta com a comissão técnica do Carpini, com o elenco de jogadores, é sempre o cara que está ali na beira do campo assistindo o treino, presente em todos os jogos. Então o Boeck é esse cara ali do dia a dia, de fazer essa interlocução entre, né, o CEO, que está muito ocupado nesse momento tocando nas negociações, com o elenco diretamente ali no dia a dia, de observar treinos, com a comissão técnica, de trocar ideia. O Carpini foi jogador também, o Boeck foi jogador, então eles já se conheciam aí de antes, então tem compartilhado informações, trocado ideias, falado aí sobre o elenco. E o Boeck também nessa relação com os jogadores no dia a dia, vendo ali como é que tá esse elenco, né? Algumas caras novas chegaram, muitas saídas, enfim, uma nova realidade para o clube. O Boeck foi jogador aqui do Fortaleza por muitos anos, é ídolo do clube, então sabe como é que é, ele facilita também nesse processo aí
principalmente para quem está chegando agora, né, de adaptação, enfim, de realidade do clube, né, desses atletas entenderem o que é o Fortaleza. Então o Boeck tem muito esse papel no dia a dia e está sempre ali também acompanhando os treinos, sempre presente nos jogos. Então o papel do Boeck é esse. Então é isso, meus amigos. Esse é o novo departamento de futebol do Fortaleza para 2026. A torcida pedia muito uma reformulação, aí, trocas, depois do rebaixamento para a Série B, né? Até porque 2025 foi um ano muito complicado, não só de resultados, né, que foram resultados ruins, mas muitas contratações que não deram certo também. Então, se cobrava muito isso. Então, uma reformulação quase total. O único remanescente foi o Boeck, o restante, todos novos profissionais que chegaram para o clube desta temporada, inclusive com algumas mudanças, né, nas nomenclaturas do cargo, mas as funções, de fato, no dia a dia seguem muito semelhantes. Eu diria que a grande novidade é, de fato, o gerente de mercado, né, que tem um papel ali diferente do que era o diretor de futebol, porque essa função está muito mais atrelada ao CEO, que é o Pedro Martins. Então é isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa as notificações e deixa o teu pitaco aí também, teu comentário. O que é que você está achando até agora do trabalho do Departamento de Futebol do Fortaleza em relação às saídas de jogadores, né, acordo de rescisão, venda, empréstimos e de contratações também. O que é que você achou dos que chegaram até agora? O que é que ainda precisa contratar? Se você achava realmente que precisava de uma reformulação geral aí no departamento depois de 2025.